A Poção Mortal. A história real de terror de Anna Zwanziger. Em um vilarejo rural da Baviera do século XIX, onde a vida seguia seu curso tranquilo, as sombras do terror começaram a se escalar à medida que um nome até então desconhecido se tornava sinônimo de morte. Anna Zwanziger. Conhecida como uma governanta admirada e trabalhadora, Anna escondia em seu sorriso gentil um segredo mortal. Esta é a história perturbadora de uma mulher cuja sede de controle e vingança transformou-a em uma das assassinas mais notórias de sua época. Anna Margareta Zwanziger nasceu em 7 de agosto de 1760, em Nuremberg, Alemanha. Desde os primeiros anos de sua vida, a miséria e o sofrimento pareciam ser seus companheiros constantes. Crescendo em uma casa marcada pela pobreza e pela negligência emocional, Anna não teve uma infância feliz. Sua mãe, fria e distante, não oferecia nenhum afeto, e seu pai, um operário que passava longas horas fora de casa, era uma figura praticamente ausente. O ambiente tóxico em que Anna cresceu alimentou nela um ressentimento profundo contra o mundo. Enquanto outras crianças brincavam e riam, Anna se isolava, observando com ódio e inveja aqueles que pareciam ter mais do que ela. Esses sentimentos sombrios começaram a enraizar-se em sua alma, moldando a jovem em uma mulher amarga, que via na sociedade uma entidade cruel que a havia condenado a uma vida de dor e privação. Quando atingiu a adolescência, Anna começou a trabalhar como empregada doméstica em várias casas de famílias ricas. Durante esse período, ela testemunhou em primeira mão as desigualdades da sociedade, onde a riqueza e o privilégio eram distribuídos de maneira injusta. Ela se sentia humilhada, servindo pessoas que em sua mente não mereciam o que tinham. Cada ordem dada por seus patrões, cada humilhação sofrida, alimentava sua raiva e seu desejo de vingança. Aos 22 anos, Anna se casou com um homem mais velho, Johann Zwanziger, na esperança de escapar da vida de servidão e encontrar algum conforto. No entanto, o casamento logo se tornou um pesadelo. Johann era um alcoólatra abusivo que frequentemente a espancava e a submetia a humilhações constantes. Em vez de encontrar paz, Anna foi mergulhada em um novo ciclo de sofrimento, onde sua raiva e amargura cresceram ainda mais. Após anos de abuso, Johann morreu, deixando Anna viúva e sem filhos. A morte dele deveria ter sido um alívio, mas, em vez disso, apenas intensificou o vazio e a escuridão dentro dela. A viúva agora se via sozinha, sem recursos e com um ódio profundo pela sociedade que ela acreditava ter sido responsável por sua miséria. Foi nesse momento que Anna, já em seus 40 anos, começou a planejar sua vingança contra um mundo que, em sua visão distorcida, lhe devia reparação. Após a morte de seu marido, Anna precisava se sustentar. Então ela retornou à vida de governanta, uma ocupação que lhe oferecia não apenas uma forma de estabilidade, mas também uma posição de relativa influência nas casas onde trabalhava. Foi durante esse período que Anna descobriu o poder letal do arsênico. Naquela época, o arsênico era usado em pequenas doses para tratar certas doenças, mas em grandes quantidades. Era um veneno mortal. Sua ação era lenta, fazendo a vítima sofrer com dores severas antes de finalmente matá-las, muitas vezes sem levantar suspeitas sobre a causa real da morte. Anna ficou fascinada com o arsênico, vendo nele uma arma perfeita para alcançar seus objetivos sombrios. Ela começou a experimentar o veneno em pequenos animais, observando os efeitos devastadores que ele tinha sobre eles. Mas a verdadeira excitação veio quando ela percebeu que poderia usar o arsênico para exercer controle total sobre aqueles que a rodeavam, eliminando seus inimigos e qualquer um que se metesse em seu caminho. Em 1808, Anna conseguiu um emprego como governanta na casa do juiz Gutzlaff em Bayreuth. O juiz era um homem respeitável, conhecido por sua rigidez moral e pela maneira como tratava seus empregados. Para Anna, Gutzlaff representava tudo o que ela desprezava: autoridade, poder e uma falsa moralidade que em sua mente o tornava merecedor de punição. Anna começou a trabalhar na casa de Gutzlaff com a intenção clara de causar sua morte. Ela se comportava como uma empregada modelo, ganhando a confiança do juiz e de sua família. Enquanto isso,
Ana planejava cuidadosamente como envenenaria Gutzlaff sem ser descoberta. Ela decidiu administrar o arsênico em pequenas doses, para que os sintomas fossem confundidos com uma doença natural. No início de 1809, Ana começou a envenenar Gutzlaff gradualmente, misturando o arsênico em suas refeições. O juiz começou a sentir-se mal, com náuseas, dores de estômago e uma fraqueza crescente. Ele acreditava que estava sofrendo de uma gripe ou de algum outro mal passageiro. Ana, sempre atenciosa, estava ao seu lado, oferecendo-lhe cuidados e remédios que apenas prolongavam seu sofrimento. Os dias se transformaram em semanas, e o estado de Gutzlaff só piorava. Ele estava confinado a estar em cama, incapaz de se levantar, atormentado por dores insuportáveis. Ana observava friamente enquanto sua vítima enfraquecia, satisfeita com o sofrimento que causava. Finalmente, após semanas de agonia, o juiz Gutzlaff morreu. A morte foi atribuída a causas naturais, e Ana, como uma dedicada governanta que era, foi aplaudida por sua atenção em cuidar dele durante sua doença. A morte de Gutzlaff marcou o início de uma série de assassinatos que Ana cometeria ao longo dos anos seguintes. Cada novo crime aumentava sua confiança e sua sensação de poder. Ela acreditava que era invencível, que podia matar sem ser descoberta. Com o dinheiro que herdou de Gutzlaff, Ana começou a planejar suas próximas vítimas, ansiosa por exercer novamente o controle absoluto sobre a vida e a morte. Após a morte de Gutzlaff, Ana passou a trabalhar como governanta para o conselheiro de governo Georg Heigl, um homem de grande influência e poder na região. Heigl vivia com sua esposa e filhos, e Ana rapidamente se integrou à rotina da casa, tornando-se uma figura confiável e indispensável para a família. Mal sabiam eles que tinham aberto as portas de sua casa para uma assassina implacável. Ana começou a envenenar Heigl de forma calculada. Usando o mesmo método que havia funcionado com Gutzlaff, ela administrava pequenas doses de arsênico na comida e na bebida do conselheiro. Heigl, um homem saudável e enérgico, começou a sentir os efeitos do veneno. Seus cabelos começaram a cair, sua pele tornou-se pálida e suas forças foram ficando fracas dia após dia. Ele estava sendo lentamente destruído por dentro, sem ter ideia de que a causa de seu mal estava sendo administrada por alguém em quem confiava cegamente. Enquanto Heigl enfraquecia, sua esposa também começou a apresentar sintomas semelhantes. Ana, movida por um ódio profundo e talvez por inveja, decidiu que a esposa de Heigl também deveria morrer. A esposa do conselheiro, no entanto, era uma mulher mais esperta do que Ana havia previsto. Ao perceber que os sintomas de sua doença coincidiam com os de seu marido, ela começou a suspeitar de envenenamento. A viúva Heigl, desconfiada, começou a prestar atenção nos detalhes do cotidiano. Ela notou que os sintomas se intensificavam após as refeições, especialmente aquelas preparadas por Ana. Então ela começou a evitar os pratos que a governanta preparava, fingindo estar doente ou sem apetite, e passou a observar secretamente os movimentos de Ana. O que ela descobriu a deixou horrorizada. Certa noite, a viúva surpreendeu Ana na cozinha, misturando algo em sua comida. A governanta, percebendo que havia sido descoberta, tentou disfarçar, mas a viúva, aterrorizada, sabia que sua vida estava em perigo. Ela imediatamente procurou ajuda, chamando um médico para investigar suas suspeitas. O médico, embora limitado pelo conhecimento da época, suspeitou de envenenamento após examinar os sintomas da viúva. Ele alertou as autoridades e uma investigação foi iniciada. Ana, ciente de que o cerco estava se fechando, entrou em desespero. Ela tentou fugir, mas foi capturada pouco antes de conseguir escapar da cidade. Anna Zwanziger foi presa e levada a julgamento em 1811, acusada de envenenar várias pessoas. Durante o interrogatório, ela inicialmente negou todas as acusações, mantendo sua fachada de governanta dedicada. No entanto, à medida que as evidências começaram a se acumular, incluindo a descoberta de arsênico em sua posse, Ana finalmente confessou seus crimes. O julgamento de Anna Zwanziger foi um dos mais sensacionalistas da época, atraindo a atenção de toda a Baviera.
A corte estava lotada de pessoas ansiosas para ver a mulher que havia aterrorizado tantas famílias. Anna, no entanto, permaneceu tranquila, sem mostrar remorso ou arrependimento por seus crimes. Durante o julgamento, foi revelado que Anna havia envenenado pelo menos 4 pessoas e havia tentado matar várias outras. Ela havia usado o arsênico de maneira precisa, administrando-o em pequenas doses para que seus efeitos fossem lentos e dolorosos. Anna justificou seus crimes dizendo que sentia prazer em ver suas vítimas sofrerem e que o poder de controlar a vida e a morte a fazia sentir-se superior. A frieza de Anna e sua falta de arrependimento chocaram a todos. A promotoria argumentou que ela era uma psicopata perigosa, incapaz de ter qualquer sentimento humano. A defesa tentou argumentar que Anna era uma vítima das circunstâncias, uma mulher que havia sofrido abusos e que havia sido levada ao limite. No entanto, essas tentativas de justificar seus crimes foram desmascaradas pela evidência clara de que ela havia agido de maneira premeditada e cruel. A descrição dos sofrimentos das vítimas foi suficiente para selar seu destino. O júri a considerou culpada de todos os crimes, e o juiz não hesitou em condená-la à morte. Anna foi condenada a ser decapitada, um método comum na época para crimes graves. Sua execução foi agendada para o final do ano de 1811. No dia da execução, uma multidão se reuniu para assistir ao evento, ansiosa para ver a mulher que havia causado tanto sofrimento finalmente pagar por seus crimes. Anna, ainda mantendo sua fachada de frieza, subiu ao tribunal sem mostrar arrependimento. A lâmina da guilhotina desceu, encerrando a vida de uma das mulheres mais cruéis e manipuladoras da história alemã. A morte de Anna Zwanziger trouxe alívio para muitos, mas o legado de seu terror permaneceu. Ela foi uma das primeiras mulheres serial killers documentadas na história moderna, e seus crimes chocaram uma sociedade que não estava preparada para lidar com a ideia de uma mulher como criminosa de tamanha maldade. Após sua morte, a história de Anna serviu como um aviso sombrio sobre o poder destrutivo do ódio e do desejo de vingança. A casa onde ela cometeu seus crimes foi abandonada e considerada maldita pelos moradores da cidade. Ninguém mais quis morar lá, e o lugar acabou se deteriorando com o tempo, até se tornar apenas uma lembrança distante de uma época em que uma simples governanta conseguiu aterrorizar toda uma comunidade. E assim, a história de Anna Zwanziger permanece como um conto de horror na história alemã, um exemplo aterrorizante do que o ser humano é capaz de fazer quando movido por emoções sombrias. Seu nome continua a ser lembrado como um símbolo de maldade, e seus crimes são estudados como um dos primeiros casos de assassinato em série cometidos por uma mulher.